Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entrar na cidade de Jericó. A cidade de Jericó é considerada a cidade mais velha do mundo. E a época de Jesus era uma cidade muito importante, muito rica, era um trânsito de comerciantes, e hoje ela pertence à comunidade palestina, o comando palestino. Embora seja em Israel, mas ela não pertence a Israel, é comandada pelos palestinos. E nessa cidade de Jericó tinha um senhor bastante rico, e ele tinha uma atividade que não era bem vista pelas pessoas. Ele era um cobrador de impostos. E a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm com relação a recolhimento de imposto. E essa dificuldade certamente é porque muitas vezes esses recursos não são bem aplicados, não são bem empregados, e daí então vem a ojeriza pelo recolhimento do tributo. E nessa época que Israel estava sob o comando de Roma, tinha ainda uma dificuldade a mais, porque o imposto era canalizado, era dirigido para Roma, capital do império, mas ele era quase que terceirizado, porque o cobrador de impostos ele tinha o dever de passar um percentual para Roma, mas ele podia também cobrar mais um pouco. Por exemplo, se ele cobrasse, Roma exigisse 10%, ele poderia cobrar mais 10%, ou 5%, ou 20%, e ficaria uma parte para ele próprio e a outra seria remetida para o império. E daí, então, a dificuldade das pessoas de aceitarem aquela situação. E ele, embora muito rico, se sentia bastante discriminado, porque as pessoas não apreciavam a atividade dele, as pessoas não o visitavam, ele não tinha amigos, mas sempre que ele estava ali na coletoria, passava um cego, e esse cego, ele dava uma ajuda para aquele cego. Num determinado momento, num determinado dia, o cego não apareceu. E ele quis saber o que havia acontecido. Passou um dia, passou 2 dias, o cego não apareceu. E ele quis saber o que havia acontecido com o cego. E as pessoas então lhe disseram: você não ficou sabendo? Bartimeu foi curado por Jesus de Nazaré. E ele ficou muito intrigado com aquilo. Bartimeu, o cego de Jericó, que a gente conhece tanto dos evangelhos e até da música que é cantada aqui, foi curado, está enxergando, e ele se envolveu numa esperança. E saiu da coletoria, ficou sabendo que Jesus estava ainda na região, e saiu da coletoria e foi se encontrar com Jesus. Roupas muito elegantes, muito bem vestido, porque era um homem de muita posse. Mas quando ele aproxima-se, ele vê que não existia a menor possibilidade dele se encontrar com Jesus, ficar frente a frente com o Mestre. E ele então resolve subir em um sicômoro, que é uma figueira de frutos silvestres, figos bravios. Essa figueira, vamos dizer que é de segunda categoria. Então, somente os animais ou as pessoas desprovidas de condição financeira que comiam aqueles figos. Era uma figueira os figos não eram de boa qualidade. E aí nós já começamos a ver as diferenças. Primeiramente, pela atitude humilde desse Zaqueu em subir em uma árvore. Imaginemos nós aqui, de repente a gente fica sabendo que está chegando alguém
e nós vamos para uma praça receber essa pessoa, que a gente gostaria muito que ela nos visse, mas chegamos, observamos que é impossível a gente vê-la, ou ela nos ver, e qualquer um de nós aqui subiríamos em uma árvore para sermos vistos por aquela pessoa que estava passando, ou para vê-la. Então a gente já começa a observar o esforço dele, a vontade dele, a humildade dele para subir naquela árvore. E o detalhe é subir, porque normalmente nós queremos que Jesus desça até nós. Nós não nos preocupamos em subir até ele. No entanto, a palavra, o verbo é subir. E ele sobe naquela árvore, e ali a gente conhece a passagem belíssima, uma das mais lindas do Evangelho, quando Jesus se depara com aquele cidadão, um homem muito rico, em cima de uma árvore. E aí então ele diz, Zaqueu, falou o nome, porque Jesus conhece a todos nós pelos nossos nomes. Então Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Não é para demorar, não, é depressa. Então, quando ele nos conclama, é para que o sigamos depressa. O tempo urge. Desce depressa, que eu vou habitar na sua casa. E aí nós conhecemos que ele disse que daria metade dos bens para os necessitados. E se, tem essa partícula se ele, por acaso, tivesse dado prejuízo a alguém, ele daria 4 vezes. Então, ele estava com a consciência com relação ao prejuízo tranquila, porque ele queria que as pessoas provassem que ele havia dado prejuízo. E Jesus é bastante criticado, e a partir daquele momento, aquele cidadão mudou para sempre. Aquela árvore, aquele desce daí urgente, aquele subir naquela árvore fez a diferença. Minutos fez a diferença para sempre na vida daquela pessoa. Se torna o evangelista Matias, o apóstolo Matias. Porque evangelistas são 4 dos nossos evangelhos, né? Existem outros, mas os nossos evangelistas são 4. Marcos, Mateus, Lucas e João. Ele é apóstolo Matias. E na sequência das reencarnações, porque ali naquele momento ele fez um grande trabalho de assistência, de benemerência, de caridade, ali como o apóstolo Matias. E na sequência das suas encarnações, podemos ver em um livro que se chama Ave Cristo, a presença dele também, a reencarnação dele, do Zaqueu ou Matias. Outras encarnações sucederam, mas até que no século XIX surge a figura de Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso Kardec, que a gente tanto venera, todo o movimento espírita tanto venera, é o apóstolo da unificação do movimento espírita, que mais tarde, com o Pacto Áureo, a gente realiza toda essa união das federações espíritas e casas espíritas. É o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que é a mesma pessoa do Zaqueu. E a gente vê como há uma engrenagem nos procedimentos reencarnatórios, porque aquilo que nós adquirimos, as nossas conquistas espirituais e as nossas conquistas intelectuais, elas perpetuam para a eternidade. O que não perpetua são tão somente as nossas conquistas de ordem material. Essas nós vamos deixá-las aqui quando retornarmos ao plano espiritual. Mas tudo aquilo que nós estudamos em qualquer área de conhecimento e todas as nossas boas ações, elas se somarão na sucessão das nossas vidas,
porque nós somos herdeiros de nós mesmos. E Dr. Bezerra de Menezes realiza um grande trabalho, primeiramente porque era muito preparado, muito culto, muito estudioso. Então, quando ele conhece a doutrina espírita, que ele vem do Ceará, já descrente de crenças tradicionais, mas quando ele lê o Livro dos Espíritos, ele se convence de todos aqueles princípios que são trazidos na codificação da doutrina espírita. E ainda mais, ele começa a fazer o trabalho da caridade. E nós sabemos quão caritativo ele foi, porque não cobrava as consultas, atendia as pessoas, e num determinado momento, que todos nós conhecemos, a história que ele atendeu uma senhora, prescreveu uma receita, e aquela senhora não tinha dinheiro nem para pagar a consulta, que já ele tratava quase todo mundo de graça mesmo, mas também não tinha dinheiro para aviar a receita. E ele olhou nos bolsos, também não tinha nada. A carteira estava vazia, porque já havia entregue para alguma outra pessoa que havia passado por lá, pelo seu consultório. E ele olhou, então, aquela pedra verde, que é a pedra de graduação dos médicos, a esmeralda, no dedo, e avalia qual seria mais importante, aquela pedra, aquela joia que estava no dedo dele, ou o tratamento daquela criança, o remédio para curar aquela criança que estava enferma. E ele não teve dúvidas, porque graduado ele já era, ele não precisava de anel para dizer que ele era graduado. Ele já tinha essa consciência e a sociedade também já o reconhecia como tal. E ele entrega o anel para aquela mãe, para que ela cuidasse da receita, e o que sobrasse também ficaria com ela. Então, existem muitas passagens na vida de Dr. Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, nos mostrando a sua benemerência, a sua caridade, o sentimento de amor, esse mesmo sentimento de amor que naquele momento, lá em Jericó, ele dava para o cego Bartimeu, uma contribuição para o cego Bartimeu. E em outros momentos reencarnatórios, como dizíamos há pouco, que está registrado no livro do Espírito Emmanuel, pelo Chico, que chama-se Ave Cristo, que também foi de grande bondade e de grande amor. E quando ele retorna ao plano espiritual, existem tantas passagens muito envolventes e emocionantes da vida de Dr. Bezerra no plano espiritual, para dizer que realmente é um espírito da mais alta elevação espiritual. E numa dessas situações, contam os biógrafos do Chico, quando ele completava 50 anos, que havia retornado ao plano espiritual, Dr. Bezerra, foi feita uma homenagem a ele. E lá nessa homenagem, lá no plano espiritual, estavam muitos espíritos que ele havia assistido nos trabalhos mediúnicos que ele realizava na Federação Espírita Brasileira. O socorro que ele dava, o esclarecimento, o carinho, o amor que ele dava àqueles espíritos. Mas também existiam entidades muito angelicais naquela assembleia. E quando estavam naquelas comemorações, naquelas homenagens, a mensageira Celina, por delegação de Maria Santíssima, se aproxima e diz a ele que Maria Santíssima o convidava para ascender, para subir. Olha a subida mais uma vez, né? Subiu no sicômoro, agora era Maria Santíssima o convidando para subir para mundos mais adiantados, mais felizes, mais evoluídos. E contam os biógrafos do Chico, porque o Chico estava em desdobramento nessa festa também, nessa homenagem, embora encarnado ainda. E contam os biógrafos do Chico que ele se ajoelhou nos pés de Celina e pediu a ela que intercedesse por ele,
junto a Maria Santíssima, para que ela permitisse que ele ficasse onde estava para atender os necessitados da terra, para nos atender. Por isso, quando a gente evoca Bezerra de Menezes, é essa emoção. Por isso é que a caravana da Federação Espírita do Estado de Goiás, a Federação Espírita Brasileira, quando sai pelo interior do Estado e pelo interior do Brasil, evidentemente, a caravana chama-se Bezerra de Menezes. Então, é uma alegria e uma honra mesmo compartilhar esses momentos com companheiros nossos de outras casas espíritas que agregam a Federação Espírita para realizar esse trabalho, porque nós sabemos que estamos sendo muito abençoados por Dr. Bezerra de Menezes. E a preocupação dele com os que estão aqui é constante. Uma vez o Chico estava dando uma assistência a um bairro muito pobre, que se chamava Bairro dos Pássaros, acho que é Pássaros Pretos, parece-me. E ele, o detalhe é só o nome do bairro, mas o fato é real. Lembra? É isso mesmo, Pássaros Pretos mesmo. O doutor Ailton soprou aqui para mim. Então, ele estava fazendo essa assistência e dava cestas para essas famílias necessitadas, reunia ali no centro e separava aqueles sacos de alimentos e iam todos os sábados levar essa alimentação para essas famílias. Mas, num determinado sábado, não tinha nada para levar. E o Chico, orientado pela espiritualidade amiga, disse assim: nós vamos fluidificar essas águas. Imaginemos só as águas fluidificadas pelo Chico e pelos amigos espirituais. E vamos levar essas águas. E vamos distribuir as águas. E quando eles chegaram, alguns ficaram muito revoltados. Mas só água? Mas a gente estava esperando que tivesse alimentos, a gente está necessitado e só tem água. E começou aquela situação assim, desagradável de alguns inconformados de estarem recebendo tão somente água. E, nesse momento, alguém, era um lugar muito sombrio, muito enlamaçado, muito baixo, e a estrada passava ao alto. Era um lugar de difícil acesso. E, nesse momento em que eles estavam naquele burburinho ali, uns querendo a água e outros achando que a água era pouco, alguém grita o nome do Chico lá em cima, na estrada. E ele imaginou, deve certamente virão me prender, porque com essa confusão toda aqui eu vou ser preso. Mas mesmo assim ele foi. E chegando lá, era um senhor com um caminhão e disse a ele assim: eu estou procurando o Chico Xavier. Ele falou: sou eu mesmo. Ele falou assim: olha, aquele senhor lá de São Paulo, citou o nome, que o senhor atendeu e deu uma carta, e ele ficou muito comovido, muito agradecido, mandou esse caminhão de alimentos para o senhor. E o Chico ficou muito satisfeito, emocionado, né, porque ia atender a necessidade daquelas pessoas. Mas ele falou assim: como é que você me encontrou aqui? Ele falou assim: olha, eu já estava até indo embora, porque aqui realmente é difícil demais. E eu fui lá no centro espírita, bati muito, chamei os vizinhos, e os vizinhos disseram: olha, eles desceram para um lugar aí que a gente não sabe para onde que é, foi um monte de gente para lá e nós não sabemos onde eles estão. Então a gente ia voltar com esse caminhão para São Paulo, porque não encontramos o senhor. De repente, apareceu um velhinho lá na porta. E nós perguntamos a ele se ele conhecia o senhor. Ele disse: conheço sim. E ele continuou o diálogo com esse senhor velhinho, segundo ele. O senhor pode me dizer onde que eu encontro esse Chico Xavier? E ele falou assim: sei sim. Ele está em tal lugar, tal, contou como é que ele chegava naquele lugar. E a hora que terminou a conversa, o Chico falou assim: e você perguntou para ele como é que ele chamava? Ele disse: perguntei sim. E ele me falou que se chama Bezerra de Menezes. Então é este Bezerra de Menezes que nós evocamos, que colocamos os nossos enfermos na presença dele, colocamos as nossas aflições na presença dele, confiamos e sabemos de tantas e tantas graças que são recebidas
pessoas que a gente sabe que estavam com dificuldades enormes de saúde e que a gente evocou, pediu com muito fervor a presença de Dr. Bezerra de Menezes, e essas pessoas foram curadas. Esse Bezerra de Menezes, no processo da evolução e no processo das reencarnações, que é a justiça de Deus, nos mostrando o caminho, nos dando a oportunidade da evolução, estava reencarnado naquela época de Jesus, como este publicano Zaqueu, e nos mostra a importância de respeitarmos a todos, de não discriminarmos pessoas por qualquer razão, porque todas as pessoas são filhas de Deus. E todas as pessoas têm o direito de serem respeitadas e merecem esse processo de evolução espiritual. Foi nesse sentido que Jesus visitou a casa de Zaqueu, visitou a casa da sogra de Pedro, de Marta e Maria, reuniu com os apóstolos no cenáculo para espargir amor. Porque somente através do sentimento de amor, somente através do sentimento de perdão, nós poderemos conviver em paz com todas as pessoas, começando o exercício da fraternidade. Porque somente através dessa fraternidade nós teremos a paz no mundo. Então, quando observamos um mundo tão conflagrado, com tantas lutas, com tantas desigualdades, com tantas pessoas arrogantes e egoístas que existem, vaidosas, fúteis, invejosas, e todos os sentimentos, demais sentimentos inferiores, nós chamamos a nós a responsabilidade de caminheiros que somos, e conhecendo a doutrina que consola a dor, que é a doutrina consoladora preconizada por Kardec e por Jesus. Nós sabemos da importância da nossa exemplificação como cristãos que somos, a exemplificação da serenidade, a exemplificação da disciplina, da vigilância, do equilíbrio, da compaixão de uns para com os outros, da misericórdia de uns para com os outros. Teve um grande autor brasileiro que se chamava Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa escreveu vários livros, são muito laureados os livros dele. Ele dizia que a misericórdia é a gente colocar o coração na miséria do outro. Então, quando nós percebemos a dificuldade, o sofrimento do outro, nós temos misericórdia para com ele. Foi isso que Jesus teve para com todos, inclusive para com Zaqueu. Foi isso que Jesus teve para com Pedro, quando Pedro o negou por 3 vezes, e ele, vendo Pedro na casa, no pátio do palácio do sumo sacerdote Caifás, ele olhou para Pedro, não com olhar de censura, não com olhar de mágoa, de rancor, mas um olhar de piedade, de compaixão, de misericórdia, dizendo: eu te entendo. Ele entendeu a fraqueza de Pedro. Tanto entendeu que, quando ele ressurge do túmulo para aquelas 3 mulheres e recomenda que elas fossem avisar os demais, ele ressalva: avise a Pedro, para dizer: você está perdoado, eu te amo. E torna Pedro realmente o grande baluarte do cristianismo primitivo, instalando a Casa do Caminho, juntamente com o apóstolo Tiago e outros apóstolos que lá estavam. Essa Casa do Caminho recebe Paulo, o grande Paulo de Tarso, que foi o grande divulgador do cristianismo no Ocidente. Portanto, se nós temos a bênção do conhecimento do cristianismo, nós devemos a esse processo, Paulo, Pedro, Tiago, Casa do Caminho,
E se Jesus não tivesse entendido aquele equívoco de Pedro, talvez a história do cristianismo fosse diferente. Que Jesus nos abençoe e muita paz.